Bom, então a gravação já iniciou. Vamos começar então a ver o assunto aí, Java RMI. Bom, nós vimos aqui, nas 2 semanas que passaram, nós começamos a ver a parte de laboratório da disciplina. E nós já vimos a parte de programação em rede com sockets, tanto o UDP quanto o TCP, né, vimos as diferenças de implementação de cada um deles, e vantagens e desvantagens de cada um. Nós vimos como fazer programação com SAM RPC, né, chamado remota procedimentos. A gente vai ver a evolução do RPC, que é o RMI, a invocação ao método remoto, e ver como a gente implementa isso em Java, né? Então, vamos começar a ver. E aí a gente vai fechar essa parte do laboratório, que é o necessário para que vocês possam fazer a entrega dos trabalhos, aí que estão valendo para A2, né? Bom, então sobre Java RMI. A gente começa o seguinte: suporte nativo da linguagem Java. Então, é um middleware do Java, então não é nenhuma empresa que fornece, né, é a própria Oracle, né, para construção de sistemas distribuídos, né. Ele é disponibilizado junto com Java, JDK e SDK, né, Java Development Kit, Software Development Kit. Tá? Então, você quando baixa o Java, instala no seu computador, já vem todo o suporte para RMI junto, né. Ele fornece um ambiente de programação simples, dentro daquela ideia. Nós vimos como é uma programação em rede, utilizando socket, trabalhando diretamente com o UDP e com o TCP. Então, o Java vai ocultar toda essa parte de comunicação em rede. A gente vai ver aqui que é bem simples, né? É simples, claro, para quem conhece a linguagem de programação, né? Basta definir a interface e fazer os objetos, né? Então, esse middleware esconde toda a complexidade da rede. Não precisamos ver o funcionamento da rede, não precisamos ter conhecimento de rede, né? É baseado no protocolo TCP/IP, né? Então, o Java RMI funciona na internet. Você pode ter máquinas distantes, a distância que for, não importa, vai ter interligação entre elas por TCP/IP. E quem programa em Java sabe que Java possui o famoso coletor de lixo, né? Coletor de lixo, faz a garbage collection, né? Ele elimina todo o resíduo que fica de uma execução de um programa em Java. Então, região de memória que foi alocada e que você esqueceu de desalocar, o coletor de lixo desaloca automaticamente, né? Fecha arquivos que não serão mais utilizados. Então, ele é capaz de descobrir coisas no sistema, né? Recursos que foram alocados que não serão mais usados e se dispor disso, né? O Java RMI estende isso, ele cria um coletor de lixo distribuído, né? O coletor de lixo, então, do sistema Java vai funcionar, nós utilizamos RMI, em todas as máquinas de forma distribuída. Então, se um objeto remoto não vai ser mais utilizado, o Java consegue saber se existe algum outro ponto da rede que quer utilizar esse objeto ou não. Se o objeto está sobrando no sistema, ele será desalocado automaticamente, mesmo que na programação tenha esquecido de desalocar, né? Então, é bastante interessante essa parte de coletor de lixo. Ainda, permite a comunicação entre objetos localizados em diferentes hospedeiros, né? Prestação da palavra objetos, né? RMI é invocação de método remoto, né? Os métodos pertencem a objetos. Java é uma linguagem puramente orientada a objetos, tá? Então, o Java RMI, obviamente, vai trabalhar sobre objetos, né? Em diferentes hospedeiros, né? Então, não importa em qual computador o objeto esteja, os seus métodos serão acessados e vai funcionar tudo no ambiente distribuído sem nenhum tipo de problema. Cada objeto implementa uma interface remota. Bom, deixa eu aproveitar e perguntar, alguns presentes, vocês conhecem Java? Quem conhece? Só bota sim ou não, se conhece programação Java. Não precisa ser expert, não, basta... Luciano sim, né? Os outros estão com vergonha, sei lá. Então, beleza, então vamos lá. Então, vocês devem saber que Java, nós definimos os métodos e quando nós definimos um objeto Java, espero que o Edmilson está escrevendo. Quando nós definimos o objeto Java, nós definimos os seus métodos, né,
vão estar funcionando as suas interfaces, né? Então, a gente vai usar muito fortemente aqui no RMI o conceito de interface, né? Todo objeto remoto, o que seria um objeto remoto? Já que estou falando de objeto remoto, né? Nós temos uma máquina, fazer aquele conceito de máquina cliente que inicia a conexão. Então, o cliente solicitando a execução de alguma coisa no servidor. Com o RPC, é um processo cliente solicitando a execução de uma função num processo servidor. Aqui no Java, nós vamos ter alguém, né, um objeto que está numa máquina, solicita a execução do método de um outro objeto numa outra máquina. Então, o objeto que vai ser chamado, nós dizemos que é o objeto servidor, né? Nesse caso, nós dizemos que é um objeto remoto, né? Então, esse objeto remoto, ele vai ter um método que vai ser executado naquilo que nós chamamos de servidor. E como o cliente vai saber o que ele pode executar daquele objeto, né? Quando nós definimos uma classe ela possui alguns métodos. Então, uma das formas de se definir uma classe, né, de dizer que a classe existe, é por intermédio de interfaces. Então, um objeto remoto, nós precisamos definir para esse objeto remoto a sua interface. E essa interface, ela vai ser levada até o cliente vai saber o que ele pode chamar no servidor. Então, cada objeto implementa uma interface remota que especifica quais métodos podem ser acessados remotamente, né? Então, é exatamente o conceito de uma interface. Quando nós definimos uma interface de uma classe, nós falamos aquilo tudo que a classe tem, né? Quais são os métodos que a classe tem para oferecer. Uma interface ela não tem implementação nenhuma, ela só fala o que existe, né? Por exemplo, se nós definimos uma interface forma geométrica, nós falamos que temos o método área, nós temos o método perímetro, tá? Podemos ter o método cor de preenchimento, tá? Uma interface ela apenas define que esses métodos existem e quais são os parâmetros desses métodos, se houverem, tá? Sem implementação nenhuma. Então, esse conceito de interface é importante porque um objeto remoto que está num servidor, ele vai ter uma interface que apenas diz o que existe nele e vai ser espalhado por toda a rede. E os clientes invocam métodos remotos como se fossem métodos locais. A chamada ao método é feita localmente. E o Java se encarrega de fazer um empacotamento de todos os parâmetros e passar isso por mensagem até o hospedeiro remoto. Como é a arquitetura, então? No Java RMI, nós dizemos que ele possui uma arquitetura em 3 camadas. Então, no lado esquerdo aqui está o desenho do que seria o cliente, no lado direito que seria o servidor. Ambos executam em máquinas virtuais Java, né? Vocês sabem que um programa Java ele executa numa máquina virtual Java. Ele vai ser compilado e ele vai ser interpretado por um interpretador Java. Então, nós temos uma aplicação que é o cliente e uma aplicação servidora. No caso, embora exista uma aplicação servidora, nós vamos chamar de objeto remoto, né? Porque o que nós estamos querendo chamar remotamente não é exatamente uma aplicação, não é exatamente um procedimento, tá? Mas sim um método de um procedimento, né? Esse nível aqui de aplicação a objeto remoto é o que é criado pelo desenvolvedor. O resto vai ser criado automaticamente, né? O que é criado automaticamente? No RPC nós temos os chamados stubs, né? Aqui no RMI, no Java RMI, o stub ele fica no lado do cliente. Então, qual é a função do stub no Java RMI? Ele pega uma solicitação do cliente e leva para o Skeleton, que é o parceiro dele, a entidade peer dele na máquina virtual Java. O Skeleton é quem faz o contato com o objeto remoto que será chamado, né? Tem uma camada abaixo, que é a camada de referência remota, e isso vai rodar em cima da camada de transporte, né, em cima do TCP. Então, essa figurinha está repetindo aqui do lado direito, né? Só para definir o que é cada coisa aqui, né? Então, o servidor, né, cria os objetos que serão utilizados remotamente, né? Nós vamos ver que nós vamos precisar definir classes separadas, né? Nós teremos uma classe para o servidor e uma classe para os objetos que serão acessados. Então, o servidor ele sempre estará executando. E se um objeto for chamado, esse servidor coloca esse objeto no ar, né? Então, o servidor ele cria os objetos que serão utilizados remotamente. Ele faz o registro em servidor para ser encontrado pelos clientes. Então, existe uma terceira máquina, nós vamos ver na próxima slide, que é uma máquina de registro, né?
Então, para o servidor poder ser encontrado, ele precisa se registrar em algum lugar. Tá? Nós vimos isso no Linux, no RPC, no Sun RPC. Quem faz esse papel é o Port Mapper. Né? No caso aqui do Java, existe já um serviço da máquina virtual Java para fazer esse registro. O cliente procura pelo servidor de registro RMI. Tá? Então, o cliente, né, o servidor, ele se registra no registro, e o cliente, quando quer acessar um servidor, ele vai no registro buscar as informações desse servidor. Então, procura pelo servidor no registro RMI, né, e utiliza os objetos disponibilizados pelo servidor. Então, como o cliente sabe o que está disponível? Pelo registro. O objeto remoto. O que a gente chama de objeto remoto? Tá? Ele trata as informações ou serviços para o cliente. Então, o cliente solicita que esse objeto remoto trabalhe para ele. A interface define como será a comunicação. Né? Vocês devem lembrar, quando a gente fez o Sun RPC, nós tínhamos a chamada IDL, Interface Definition Language, né? Linguagem de definição de interface. Lá no Sun RPC, essa linguagem de definição de interface, nós definimos o quê? Uma estrutura de dados que ia ser trocada entre as aplicações e definimos os procedimentos que podiam ser chamados. Né? Aqui no Java RMI, nós não vamos precisar de uma IDL, porque a própria interface já faz o papel da IDL, já que a interface diz quais são os métodos e quais são os parâmetros de cada método. Tá? Então, o Java RMI dispensa a necessidade de uma IDL. A interface já faz isso. Né? Então, a própria interface define como será a comunicação e é importante para a geração automática dos stubs e dos skeletons. Né? Então, o stub é o que vai fazer o acesso ao objeto por intermédio do skeleton. Tá? A interface cria automaticamente isso aqui. Os stubs são os proxies dos clientes para manutenção dos objetos, né? E os skeletons são os próximos do servidor para o gerenciamento das invocações. Proxy é um nome mais genérico, tá? Normalmente as pessoas que conhecem a configuração de proxy de rede, um proxy de rede normalmente a gente usa para fornecer acesso de uma estrutura que está protegida por um firewall, né? O proxy seria a única porta de saída. Na verdade, um proxy ele é uma ferramenta mais genérica. O proxy ele é um tradutor de nível de aplicação, ele é um gateway de aplicação. Especificamente para acesso à internet, acesso web, a gente chama de proxy web. Mas um proxy ele é mais genérico. Né? Então, o stub ele faz um papel de proxy. Ou seja, a aplicação cliente, exatamente para quem conhece um proxy, funciona exatamente como um proxy na internet. Ela solicita ao stub, que é um proxy, e esse proxy faz o acesso. Quando vem a resposta, o stub, que é um proxy, devolve. Funcionamento muito parecido. Como é que as coisas acontecem? Então, nós vamos implementar o servidor e a aplicação. Qual a ideia? O servidor ele está executando. Né? Quando o servidor ele é colocado em execução, o que ele faz? Ele cria um objeto remoto. Um objeto que pode ser acessado remotamente. Né? Uma vez criado esse objeto, nós temos um serviço de registro, que é uma máquina virtual Java também, uma Java Virtual Machine. O servidor registra o objeto remoto nessa máquina. Né? Esse registro, quando o servidor faz esse registro registra o quê? Quem é o skeleton que vai cuidar desses objetos. Né? Então, o skeleton ele é criado pelo servidor no momento que ele instancia o objeto remoto. Quando uma aplicação necessita acessar um objeto remoto, o cliente solicita esse objeto ao registro. Repara que até então não existe um stub. Tá? O stub ele é criado em tempo de execução. Então, quando o cliente solicita o objeto ao registro, né, o registro retorna a referência e o stub é criado. Então, o registro retorna ao cliente a referência, o cliente vai saber que ele tem que se comunicar com o skeleton que está do outro lado, e o cliente cria, nesse momento, o stub para comunicação, dinamicamente. Quando a aplicação invoca o método remoto, ela faz a invocação local, tá? Então invoca localmente o método para a aplicação, não faz diferença nenhuma se está remoto ou não. O stub recebe essa solicitação, o stub contata o skeleton,
E o skeleton faz a chamada localmente ao objeto remoto. Depois é feito o caminho de volta, a informação volta para a aplicação. Bom, vamos lá partir então. Como é que a gente implementa isso em Java? Com algumas convenções, tá? Não é obrigatório a seguir essa convenção, mas é uma boa prática, tá? Quem programa com RMI normalmente segue esses conceitos, essas extensões, tá? Para ficar mais claro, ficar mais fácil a programação e facilitar também uma manutenção. Então, quando nós estamos implementando os servidores, né, normalmente os nomes das classes, da classe do servidor, termina com server, com S maiúsculo. Né? Na implementação, os clientes, as classes dos clientes terminam com client. Né? E a implementação dos objetos remotos terminam com impl. Então, nós definimos algumas classes. Né? A gente define a classe cliente, nós definimos a classe servidor, e nós definimos a classe objeto remoto. São definições separadas. Né? Fora isso, ainda precisa definir uma quarta classe, que é a interface. Essa interface, então, isso aqui, ó, cliente, servidor, objeto remoto. O servidor vai instanciar os objetos remotos. Né? O objeto remoto, ele implementa a classe definida na interface. E essa mesma interface é usada lá no cliente, para o cliente poder saber como acessar o objeto remoto. Então, o que nós precisamos fazer em Java? Definir essas 4 classes. E existem regras básicas para a definição dessas 4 classes, a gente vai fazer isso aí. Né? Então, quais são os passos? Definir os métodos da classe remota como interfaces. Lembrando que a interface não implementa nada, ela só diz quais são os métodos. Criar as classes de implementação, ou seja, criar a classe do objeto remoto. Criar a classe servidor e criar a classe cliente. Então, primeiro passo, definição das interfaces remotas. Uma interface remota, o objetivo dela é dizer aquilo que pode ser acessado na classe. Né? Então, obviamente, né, deve ser pública. Tem que ser uma classe pública para que possa ser acessada. Tá? Então, a interface precisa ser uma interface pública. Né? Devem estender, tá, Java RMI Remote. E os métodos devem lançar a exceção Java RMI Remote Exception, então, obrigatoriamente, para fazer o tratamento de exceções que possa acontecer na chamada método remoto. Então, exemplo de implementação de interface. Se vocês lembrarem, semana passada, nós implementamos, e retrasada também, né, nós já implementamos com UDP, com TCP e com SAN RPC, uma chamadas de procedimentos que faziam a soma e a subtração de 2 números. Né? Vou fazer o mesmo exemplo, nós vamos agora criar uma classe que tem 2 métodos, um método chamado soma e um método chamado subtração. Né? Onde a soma recebe 2 parâmetros, ele retorna a soma, e o outro método recebe 2 parâmetros, ele retorna a subtração. Né? Então, qual é a interface que nós vamos definir? A nossa interface, então, precisa dizer que existem essas 2 funções. Então, ó, a interface deve ser pública, primeira regra, então está aqui, ó, public. Interface é pública. Public, interface, o nome da interface. Estou chamando aqui de cálculo distribuído, tá? Calcdist. Ela deve estender Java RMI Remote. Então, já tem o import Java RMI, extend Remote. Tá? Então, já cumpriu o primeiro requisito, já cumpriu o segundo requisito. Né? Então, isso aqui é manual, tem que fazer. Né? E depois listar os métodos que podem ser acessados remotamente. Quais são os métodos? Um primeiro método se chama calcula soma, recebe 2 parâmetros do tipo double e retorna double. Né? Outro método, cálculo da subtração, também recebe 2 double, recebe double. São públicos para poderem ser chamados. Né? E uma terceira requisita aqui, ó, métodos devem lançar a exceção Java RMI Remote Exception. Então, está aqui.
Truth Remote Exception. Né? Truth Remote Exception. Tá? Então, é basicamente definir a interface ao que está aqui. O que a gente faz diferente em cada um? O que vai mudar é o nome da interface e os métodos que são implementados na interface. Só isso tem que fazer. Então, não precisa ficar inventando nada. Tá? A definição da interface está aí e adaptar para aquilo que vocês vão precisar utilizar. Esse arquivo aqui, né, é um arquivo que eu chamei de calcdist Java. Tá? Então, faz a interface, né, do cálculo distribuído. Criação do objeto remoto. Para a gente criar um objeto remoto. Então, lembrando o seguinte, o que nós criamos da outra vez? Aqui nós acabamos de criar a interface. Essa interface ela vai servir tanto para cliente quanto para servidor. Agora, no servidor, nós temos que implementar essa interface, né? Que é o que a gente chama de objeto remoto. Então, essa aqui é a interface do objeto remoto. A gente vai agora fazer a implementação do objeto remoto. Então, vamos criar o objeto remoto. Bom, as classes devem ser públicas. Como ele implementa a interface possui classes públicas, a sua classe vai ser pública. Né? Deve estender Java RMI Unicast Remote Object. Tá? A gente vai botar um extend lá para isso. E os construtores devem lançar a exceção Remote Exception. Tá? Então, são regras a serem cumpridas. Então, exemplo da criação. Tá? Como a gente implementa o objeto remoto? Nós temos os importes obrigatórios, né, de RMI, Java RMI, Java RMI Server e JavaNet. Então, Public Class, qual é a classe que a gente está implementando? Lembra que aquele bom método que eu falei para vocês? Deixa eu voltar aqui nos slides. Que as implementações terminam com imp, cliente com client, servidor com server. Então, como está implementando o objeto remoto, termina com imp. Né? Então, o nome da classe aqui, servidor imp, né? Implementação no servidor. Lembrando que não é obrigatório terminar assim, né? É uma convenção que se segue para facilitar o entendimento dos softwares que são desenvolvidos de forma distribuída. Bom, tem que estender o Unicast Remote Object, então está aqui, né, Extends Unicast Remote Object. Essa classe, ela implementa calcdist, né? Quem é calcdist? É a interface, né? Temos a interface cálculo distribuído. A gente está criando aqui, então, uma classe que implementa essa interface. Bom, então nós temos aqui public, servidor imp, lança a exceção que é obrigatória, né? Super, vocês devem saber o que é super, né? Super é para chamar faltou a palavra agora, a instanciação, né, da classe, caramba. É isso, o construtor, valeu, obrigado, Luciano. Às vezes falha assim, já ficando velho e falta a palavra, para chamar o construtor, né? Que chama automaticamente qualquer construtor para fazer a inicialização da classe se for necessário. E aqui a gente vai fazer a implementação, né? Do quê? Implementar o cálculo da soma. O que o cálculo da soma faz? Só retorna A mais B. Além disso, eu estou escrevendo aqui, solicitada a soma A mais B, só para mostrar que o servidor está rodando, né? Da mesma forma, o cálculo da subtração, só imprime, fazendo a subtração e retorna A menos B. Né? Então, isso aqui é a implementação do objeto remoto. Esse aqui não é o servidor. Né? Se vocês lembrarem bem, nós temos cliente, nós temos servidor. O servidor é quem coloca no ar o objeto remoto. Opa, objeto remoto. Né? Esse cara aqui, ele é o objeto remoto. Ele vai ser chamado pelo servidor. Né? Então, o objeto remoto, o que o nosso objeto remoto faz? A nossa classe aqui, na verdade, é um objeto bastante simples, só tem dois métodos que fazem a soma e a subtração. Agora, para criar o servidor. Bom, o servidor,
Os objetos remotos devem ser instanciados, ou seja, eles precisam ser criados. Nós já temos a definição da classe, agora nós vamos precisar instanciar cada um deles. No caso, um só, que só existe um, né? Cada instância deve ser registrada no servidor de nomes. Vocês lembram que existe um servidor onde é feito o registro da classe? Né? Esse serviço não vai criar threads para a execução do objeto remoto quando necessário. Né? Então, prestando atenção aqui, né, quem se lembrar do sistema operacional, não é um subprocesso, tá? São threads. Então, Java, servidor remoto, ele é voltado para threads. Instancia muito rápido. Existe uma classe, tá? Chamada Java RMI Naming, né? Que ela provê acesso ao serviço nomes, que é o RMI Register, que nós vamos utilizar. Tá? Então, isso aqui é para fazer o registro. Né? Vocês lembram que existe um registro, existe o servidor, que ele se registra nesse servidor de registros, e quando um cliente quer encontrar um servidor, ele busca pelo cliente no servidor de registros. Esse servidor de registros é o RMI Register. Tá? E como o servidor se registra? Tá? Existe uma classe que faz esse registro. Né? Por exemplo, se eu quero registrar os objetos no servidor, eu chamo naming.bind. Né? Se eu quero, vamos falar assim, registrar, né? Se eu quero registrar novamente, se eu já estou registrado, eu quero substituir o registro que existe, eu chamo naming.rebind. Se eu quero remover um registro, eu chamo naming.unbind. Né? E se eu quero, isso tudo quem faz, o bind, o rebind e o unbind, é o servidor. Já se eu quero buscar por um registro, eu uso o naming.lookup. Quem busca é o cliente. Então, como exemplo de implementação do servidor. O servidor também é seguir receita de bolo, não tem muito o que inventar. Tem os imports que precisa fazer. Né? Public class servidor. Então, estou definindo uma classe servidor. Public static void main. String args. Né? Isso aqui é para que eu busque parâmetro de linha de comando. Eu vou passar pela linha de comando o endereço IP do servidor ou o nome da máquina onde está o servidor. Então, como eu passo alguma coisa por linha de comando, eu chamo isso aqui. Né? Por exemplo, o que seria linha de comando? Quando eu for executar esse servidor, eu vou executar o comando Java servidor e eu passo endereço IP. Tá? Como eu estou passando endereço IP, na verdade, eu posso passar, né, eu boto Java no nome do programa, eu posso passar vários parâmetros por linha de comando. Esses parâmetros vão entrar em strings, no caso, esse vetor de strings aqui, args. Eu só estou interessado em passar um parâmetro, que é o primeiro parâmetro, que é o endereço IP do servidor. Então, esse endereço IP do servidor, ele vai estar lá na minha string args. Né? Aliás, desculpa, eu estou falando do servidor. Do servidor não passa, vou passar para o cliente só. Tá? No servidor, apesar de estar aqui, não vai ser utilizado. Paga isso aí. Eu vou explicar isso lá no cliente. Bom, instancio aqui, né? Servidor impl é o objeto remoto. Então, estou criando aqui um objeto, né? Uma variável chamada serve, que é para o servidor, do tipo calcdist, né? E chamo new servidor impl. Né? Então, estou instanciando aqui o objeto remoto. Né? Quando eu registro esse objeto remoto no servidor de registro, eu tenho que dar um nome para ele, um nome pelo qual ele será encontrado. No caso, eu vou chamar esse objeto, tá? Esse serviço de servidor cálculo. Então, quando o cliente for procurar por esse servidor, ele vai ter que procurar por esse nome mesmo, servidor cálculo. Se eu botar outro nome no cliente, o cliente não vai encontrar. Tá? Como o meu objeto é o objeto serve, eu estou registrando esse objeto. Então, só botar aqui a estrutura de novo. A gente tem o cliente,
a gente tem o servidor. O servidor, ele cria os objetos remotos que serão chamados pelo cliente. Né? E o servidor precisa registrar no servidor de registro ele precisa registrar esse objeto remoto. Então, como ele registra? Né? Ele cria o objeto remoto está aqui, serve. E ele registra indo lá, chamando o naming.rebind. Tá? Poderia ser o bind, se fosse a primeira vez, mas pode usar o rebind no lugar do bind, tá? Se não existir, ele cria. Então, chamando, o que ele está fazendo? Ele está indo no servidor de registro e está registrando um servidor chamado servidor cálculo e está dizendo que serve é quem vai implementar. Tem que estar entre try e catch, tá? Para fazer o tratamento das exceções. E tem que ter um outro catch também de malformed URL exception. Tá? Então, qualquer problema que venha a dar na rede, a gente tem que ter os catches. Esse é o arquivo servidor.java. Com isso, está pronto toda a parte do servidor. O cliente declara a variável do tipo da interface remota, né? E utiliza o serviço de nomes para obter referência ao objeto remoto, aquele método que nós vimos que é o naming.lookup. É necessário fornecer, agora sim, né, que eu tinha falado outra vez, o nome e endereço IP do servidor de nomes. Ele vai utilizar como se fosse objeto local. Só que a implementação do cliente. Aí agora sim, né, string args, vou receber como parâmetro, então vou chamar Java cliente e como parâmetro eu vou passar o endereço IP do servidor. Tá? Então, aqui eu faço um if args.length igual a 0, ou seja, se não foi passado nenhum argumento, ele vai dar uma mensagem de erro e vai sair. Vai dizer, deve ser passado como argumento o endereço IP do servidor. Serve o nome também. Bom, aqui agora é do Java, né? Mas eu vou dar uma explicada rápida, né? Scanner SC New Scanner, isso aqui é para poder fazer a entrada de dados, para poder ler dois números para fazer a soma. String, endereço serve igual a arg0, então estou colocando aqui nessa variável o endereço IP do servidor. E eu vou fazer agora a instanciação. Tá? Eu vou chamar aqui calcdisk, é a interface, né? A interface que nós definimos. Servidor igual um cast calcdisk. Como que a gente faz a chamada? Naming.lookup RMI, dois pontos, barra, barra, o endereço do servidor, barra, aquele nome que a gente definiu. Lá no servidor, nós definimos que o serviço chamaria servidor cálculo. Então, o mesmo nome tem que vir aqui. Tá? Então, aqui eu estou somando. No final, eu vou ficar com RMI, dois pontos, barra, barra, o endereço IP do servidor, barra, o nome que eu estou procurando. É como a gente faz a chamada remota. Toda a parte de comunicação em rede, empacotamento, comunicação com o servidor, tudo aquilo que a gente precisava fazer no socket, fica encapsulado aqui, né? Você vai obter a transparência de distribuição. Então, nesse ponto aqui, nós fizemos a conexão com o servidor. Se não fizer a conexão com o servidor, não vai adiante. Tendo feito a conexão com o servidor, escreve na tela primeiro número, lê o primeiro número, escreve na tela o segundo número, lê o segundo número e bota aqui, resultado igual servidor.calcsoma. Lembrando o seguinte, o servidor ele foi ligado ao RMI. Então, quando eu fizer aqui servidor.calcsoma, eu estou fazendo uma chamada local. Mas isso aqui vai sair para ser executado lá no objeto remoto. Ele vai mostrar o resultado da soma. Da mesma forma, a subtração vai lá no objeto remoto e mostra o resultado da subtração. Com isso, então, tem implementado o meu sistema distribuído. Para compilar e executar. Bom, vamos fazer a compilação aqui. Né? Então, para só mostrar aqui, deixa eu chamar aqui os programas.
Então, aqui eu tenho os mesmos programas que eu coloquei para vocês, né? A interface. Estou abrindo aqui. Essa aqui é a interface tal qual está definida no slide, né? Então, uma interface que define o cálculo distribuído com os dois métodos da interface. A implementação do servidor remoto. Está aqui. O arquivo servidor.imp.java. Da mesma forma que está no slide. A classe servidor. Não, chamei errado aqui. E a classe cliente. Exatamente como está feito no slide. Para a gente compilar isso aí. Vou pegar aqui o... Eu tenho aqui os meus 4 programas em Java. Servidor.java, cliente.java, servidor.imp.java e a interface calcdisk.java. Então, como a gente compila? Javac, servidor.java. Está compilado. Se eu pedir, a gente vê que o servidor.java ele foi compilado e foi criado o servidor.class. Só que o servidor.java, aqui o servidor.java, ele faz uso do servidor impl. Né? E o servidor impl, que é a implementação, ele implementa a interface calcdisk. Então, o compilador compila todas essas classes. Né? Então, foi criado o servidor.java foi compilado no servidor.class. Como ele usa o servidor impl, ele também compilou e gerou servidor imp.class e o calcdisk.class. Tá? Então, todas as classes. A única classe que não foi compilada ainda foi a cliente, né? Porque é a parte. Então, compilo também o cliente, javac, cliente.java. Nós vemos agora aqui que temos o cliente.class criado. Tá? Então, todas as classes prontas para executar. Quais são os passos, então? Vou mostrar aqui o funcionamento. Tá? Eu tenho aqui uma máquina virtual com o Windows 10. Que já está até aqui prontinha, tá? Onde já estão compilados, já está compilado esse programa. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos registrar, o servidor ele precisa se registrar no RMI Registry, né, que é o servidor de nomes do RMI. Então, para isso, vou colocar em execução RMI Registry, só executar, ele coloca em execução o servidor de registros. Aliás, eu vou fazer diferente. Não, vou fazer aqui mesmo. Desculpa. Então, está executando a RMI Registry aqui. Vou executar o servidor aqui. O cliente ele tem que se conectar nesse servidor passando o endereço dele. Deixa eu ver logo o endereço dele aqui. ipconfig. Então, essa máquina está no endereço IP 192.168.0.142. Então, vou botar aqui o cliente. Vou executar o servidor. Para executar o servidor, Java servidor. Apareceu escrito servidor em execução. Então, essa aqui é uma máquina que é um 192.168.142. Aqui eu estou numa outra máquina, estou na máquina hospedeira. Vou mostrar aqui outra máquina. Aqui eu estou na máquina com o endereço IP dela é 192.168.114. Então, para a gente se conectar, qual é o processo? Java, o endereço IP da máquina remota.
192.168.0.142. 192.168.0.142. Deixa eu botar o endereço errado primeiro aqui. Vou botar 192.168.0.145. Ele dá um erro, né? Não conseguiu encontrar. Agora, se eu botar o correto... Aí agora ficou ruim também? Ah, desculpa. Faltou o nome, né? Java, cliente... Vou botar errado de novo. 92.168.0.145. Ele vai ficar tentando conectar e não vai conseguir conectar. Tá? A gente pode ver que já está um tempinho aí tentando conectar e não está conseguindo. Vou passar o endereço certo. 92.168.0.142. Já se conectou, né? Já está criado o stub e o skeleton. Né? E já existe a conexão, porque ele passou à frente. Então, ele pega o primeiro número, tá 20. Vou puxar aqui o servidor para poder aparecer que o servidor está fazendo. Né? Então, aqui está escrito servidor em execução. E o segundo número eu vou botar 6. Então, lá no servidor, solicitada a soma 20 mais 6. Depois, solicitada a subtração 20 menos 6. E aqui no cliente, resultado da soma 26, resultado da subtração 14. Aqui nos slides também está, tanto aqui como faz a compilação do servidor. Está dizendo que para colocar em execução tem que executar o RMI registry. E para colocar o servidor em execução, chama o interpretador Java, Java servidor. E para o cliente, para compilar o arquivo, javac cliente.java, para executar o cliente, Java cliente. Né? Faltou aqui botar, né? Ainda falta ter que passar endereço IP. Tá, faltou colocar aqui. Eu vou abrir para vocês falarem aí, só que eu queria antes dar um aviso. Quando eu montei esses slides aqui, eu tinha feito um programa de uma maneira. Né? Aí depois eu melhorei o programa para ficar melhor, ficar mais estruturado, mais fácil de entender. E eu ajeitei os slides. Só que os slides que eu disponibilizei para vocês lá no Canvas, acabou que eu preparei ele errado. Ficou parte dele com o programa antigo, parte com o programa novo. Então hoje eu coloquei os slides certinho já. Né? Então, quem já pegou esses slides aí para seguir, entra lá no Canvas e pega de novo, tá? A versão que eu coloquei hoje dos slides, para não ter problema nenhum. Né? Basicamente, o erro que eu botei foi isso aqui. Ó. É que quando eu... Uma coisa boba, mas que fica errado. Quando eu criei a primeira vez a implementação, eu chamei a interface... Primeira vez que eu fiz, eu chamei a interface de soma distribuída. Que eu estava fazendo só a função soma. Eu falei assim, não, vou fazer soma e subtração. E depois eu mudei para cálculo distribuído, em vez de soma distribuída. E acabou que na interface ficou escrito cálculo distribuído e no objeto remoto ficou escrito soma distribuída. Tá? Então, tinha esse erro assim, conceitual bobo. Eu já fiz a correção de slides e já coloquei lá. Tá? E também eu fiquei com medo de estar com o código errado, eu também recoloquei o código lá. Então, para garantir, para não ter problema nenhum, pega de novo os slides, pega de novo os códigos. Tá? Recoloquei tudo hoje. E aí está tudo certinho, não vai ter problema nenhum. Tinha falado no início também, quando comecei a aula, o seguinte. Então, isso aqui a gente terminou a parte de laboratório, né, vendo como é que funciona o Java. O nosso próximo assunto é nomeação. Tá? Só que eu não vou querer começar a nomeação agora, tá? Falta uma hora ainda de aula aí. Mas não queria começar a nomeação, falar o iníciozinho de nomeação, para semana que vem ser feriado, né, que a gente não vai ter aula semana que vem, para só daqui a 2 semanas a gente continuar com o assunto. Como a gente está adiantado na disciplina, tá bem na matéria, na verdade a programação era chegar até o final da aula de hoje com isso aqui, a gente pode encerrar agora, por agora, e aí na outra semana, né, semana que vem é feriado, na outra a gente continua. E alguém quer perguntar alguma coisa para o assunto aí, tirar qualquer dúvida?
Na verdade, agora, quando vocês começarem a fazer o trabalho, é que pode aparecer alguma dúvida, né? Mas acho que o slide está bem claro, tanto o RPC quanto o RMI, é seguir uma receitinha de bolo, né? E acho que vocês não vão ter grandes dificuldades, não, ainda vão ver como faz uma programação em rede, né? A maneira tradicional de programar para a rede é a primeira que a gente viu, com sockets, mas é muito mais fácil, né? Ainda mais hoje em dia, que muita gente utilizando o Java, muito mais fácil utilizar RMI do que ficar fazendo uma série de verificações com o TCP e com o UDP. Ninguém tem dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação, mas eu vou continuar aqui para, se a gente quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida ainda, eu vou ficar aqui até o final do horário, que é 8h20, tá? Eu vou deixar aqui, é só me chamar se precisar. Parando a gravação.